Estou chegando aqui, meio sem jeito, pedindo 1 milhão de desculpas, gente, mas foi necessário, tá? Eu precisei realmente me afastar um pouco. Desculpem, foi um motivo de ordem pessoal me impedindo aqui até mesmo de terminar o vídeo, até mesmo de pintar, tá? Mas graças a Deus já está tudo se ajeitando, então eu hoje estou podendo trazer esse vídeo para vocês. Espero que realmente vocês me desculpem, tá? Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. Esse vídeo eu trouxe a parte 1, trouxe a parte 2. Agora eu estou trazendo a parte final, mas a bandeja eu ainda não estou trazendo, porque ia ficar um vídeo longo demais, tá? Eu, no próximo vídeo, se Deus quiser, eu venho trazendo a bandeja, porque ela tem bastante detalhe também, e venho com um objeto também, só que eu ainda vou ver se vai dar para pintar, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Se for possível, vocês assistirem o vídeo 1, o vídeo 2, para se encontrar melhor nesse daqui, tá bom? E mais uma vez, eu espero mesmo que vocês me desculpem, tá? Mas realmente foi preciso, tá bom? Então, agora vamos aqui para o acabamento da nossa pinturinha, do nosso lindo bule. Então, aqui eu vou começar pelo bico. Areia, pouca areia, porque agora tudo aqui é pouquinho, né? Não faço mais aquele monte de mistura. Se tiver dado aqui uma apagadinha, alguma coisa, mas o importante é que as primeiras cores vocês já viram, né? Então são elas mesmo, alguma mudança ou outra que a gente faz, tá? Peguei um pouquinho de areia, clareador, eu limpo o pincel, porque agora eu venho com um pensamento, gente. Olha, do siena natural. Pego o mínimo desse clareador com areia aqui e faço uma misturinha à parte, olha. Bem pouquinho. Pego um pouquinho mais do areia, clareador, que aqui agora já está seco, né? Aqui com essa leve misturinha, nessa parte aqui, estou com o pincel pequenininho, porque é um espaço pequeno aqui, tá? Por cima daquela misturinha do areia que eu fiz primeiro, eu agora venho também com um pinguinho mesmo desse areia. Pego um pouquinho do clareador puro para ajustar essa tinta aqui no tecido, que já está completamente seco, tá? Bem, passei esse pingo do areia aqui com essa misturinha do siena, bem pouquinho agora, com um pouquinho do areia puro, um pouquinho do clareador. Eu venho também fazendo aqui, ó, nessa parte bem pertinho do risco. Com esse pincel ainda, eu vou pegar, olha, um mínimo aqui na pontinha do siena puro, tá? Porque tem um detalhe aqui, bem pouquinho. Passei, limpo o pincel. Um pingo do clareador, eu vou ajustando esse pingo aqui do siena, tá? É uma manchinha mesmo. Bem aqui no cantinho, olha só. Com um pincel de
de contorno, que é o 0, que eu trabalho aqui muito com ele também, eu vou sujar num areia puro, porque esse cantinho aqui é bem pouquinho, tá? Com o sépia, continuo com esse pincel. Esse pedacinho aqui, eu escureço um pouquinho mais. Aqui ele continua esse quadradinho. Agora, sujo com esse pinguinho aqui. E veja que eu venho com ele assim, olha, tá de costa, a tinta está só aqui em cima, porque eu vou pegar ele trazendo aqui, por cima daquela manchinha. Esse tom que está aqui embaixo, ele vai ficar mais apagadinho, tá? E veja que eu continuo aqui, ó, acertando. Agora, com o sépia puro e clareador, eu vou acertar aqui também. Com esse pincel, o cantinho do pincel, eu vou pegar um pouco dessa misturinha e faço aqui um pequeno detalhe, ó. É um pequeno detalhe mesmo, tá? É com areia. Esse pedacinho aqui do bule é com a tinta sépia, tá? Pego com o ladinho apenas do pincel, veja que eu venho com esse pincel de lado e vou descendo aqui. Com esse pincel ainda de contorno, molho no clareador, sujo aqui e vou arredondar esse biquinho. Doida, mas isso aqui é quadrado, não é redondo, né? Poxa, tá vendo, ó? Um pouquinho mais. E vou fazer esse detalhe aqui, ó. Ele chega aqui, ele sobe. Pego um pouquinho do sépia, um pouquinho do clareador, faço a misturinha e ele sobe aqui. Com ele eu venho pra cá. Apenas isso, tá? Escureço um pouquinho aqui, porque esse pedacinho aqui é esse tom bem forte, tá? Aqui ele tem um biquinho, eu acerto esse biquinho com esse pincel pequenininho. Molho no clareador, molho nesse pinguinho da tinta sépia. Um mínimo do areia, clareador, com pingo mesmo do magenta, pouquinho, tá? Eu vou avivar esta aqui. Só que agora eu, desculpem, eu pego bem aqui embaixo e vou ajustar, já apagando o risco do lápis, misturinha do areia com o clareador, esse areia com essa sujeirinha do magenta aqui, deixando um tom de rosa bonitinho, avivando um pouquinho mais esse magenta. Cuidado para não acrescentar esse risco, tá? Aqui é mais clarinho e aqui já é mais um tom mais forte. Eu vou passar, vou dar uma avivadinha nesse pedacinho. Olha como é pequenininho isso aqui. Mas esse pincel com ele do lado, do ladinho dele, eu consigo, tá? E vou
trazendo ele o mínimo. Ele para aqui. Aqui eu sigo. Deixo aqui também. Aqui, entre aquele sépia que eu passei e essa tinta branca, eu vou passar esse siena puro, mais clareador do que o próprio siena, tá? Bem pouquinho. Com esse pincel sem lavar, sem limpar, eu vou trazer ele para aqui, sobre esse siena que eu... sobre esse magenta que eu passei aqui e agora, tá? Muito, gente, quase nada, é um pensamento. E veja que ele vem mudando de cor. O areia, bem pouquinho. Olha, o lugar que eu estou passando aqui, o areia, eu venho com a tinta branca, tá? Aqui. Um risco aqui, veja, com ele em pé, ó, o pincel está em pé e eu faço um risco apenas, ó. Aqui eu vou avivar com a tinta branca com o ladinho do pincel, porque eu vou acertar esta com a tinta branca. Aqui eu vou reavivar essa tinta branca. Nesse pedacinho aqui faço também, mas depois, como é muito pequenininho, né? E vou acertar aqui, ó. Esse que eu dei uma sujadinha aqui, né? Com o siena, tá? Agora venho e acerto. Com o pincel em pé, eu vou caminhar aqui, ó. Veja que eu caminhei com ele um pouquinho só até aqui. Limpo o pincel com uma sujeirinha do magenta outra vez. Um pingo da tinta areia, clareador e vou misturar agora. Porque eu venho com essa misturinha aqui. Ficou muito claro, eu passo um pouquinho mais, pego um pouquinho do magenta. Gente, quando a gente tira assim, né, a foto de um objeto real e vem trabalhando com ele, a gente traz tudo pra gente, que a gente vê. Aí, meu gatinho voou e eu ainda me sujei, meu Deus, tá vendo a bagunça? Eu sou bem bagunceira, gente, aqui. Eu não sei você, né? Mas eu consigo ainda fazer essas bagunças, apesar do tempo que eu tenho com pintura, tá? Vou passar aqui esse pedacinho. Vou passar aqui nesse pedacinho. É mais... E assim a gente vem, né? Acertando, ajustando, mas esse pedacinho aqui é mais forte assim, tá bom? Já que essa parte aqui da tinta areia já tá mais seca, vou pegar assim essa pontinha aqui do pincel, bem carregadinho na areia, porque ele tem, olha, um detalhe aqui, tá? Mas aqui não é com a tinta branca, não, é com essa tinta areia mesmo. Esse areia vem pra cá, invadindo o mínimo aqui sobre esse contorno do sépia, mas é pouquíssimo, tá? Quando chega aqui, olha, ele tem tipo um cortezinho aqui, ó. Vou lavar o pincel, peguei apenas de um ladinho, pedacinho aqui, eu passo siena puro, tá? Olha só. Com o mínimo do areia puro, eu acerto aqui, não cobrindo totalmente esse siena, tá? Pode ver que ficou um pedacinho aqui do siena e esse pedacinho aqui com a tinta areia.
Ele tem um detalhe aqui que é com o siena, tá? É aqui. Com o sépia, eu acerto aqui. O pincel tá sujo ainda do siena, não ligo, deixo, tá? Aqui. Com o pinguinho da tinta branca, eu vou pegar aqui. Com o azul inverno, o mínimo ponho aqui. Aqui, você lembra que eu passei, né, um pouquinho dessa tinta. Aqui tem um pouquinho, olha, o mínimo aqui, tá? É um cheirinho mesmo, só aqui, ó, dessa misturinha do azul inverno com clareador, porque agora eu venho com pingo mesmo, tá? Da tinta branca. E vou espalhar aqui, sumindo com esse pingo de tinta branca aqui no meio dessa, tá? Vou sujar um pouquinho só mais, é o mínimo mesmo. Quando eu chego aqui, eu viro o pincel e trago essa sujeirinha da tinta branca pra cá, fazendo com essa, que tá no pincel, um detalhe apenas assim, ó. Chego aqui, veja que nem ficou, né? Limpo o pincel com a tinta branca, ralinha. Ele tem um detalhe aqui. Ele tem um detalhe aqui. Tem. Clareio um pouquinho essa. Tudo com esse pincelzinho, tá? Vou acertar essa aqui. Um pouquinho. Essa aqui é bem branquinha. Ela vem meio que atravessa essa, tá? Reavivo essa aqui. Ele é um pouquinho mais avermelhado. Menos do que essa parte de cima, tá? Passo sobre leve mínimo, tá? Esse pedacinho aqui também é mais avermelhadinho, me trazendo bem aqui a corzinha, né? Que supostamente seja desse magenta que eu usei, tá? E vem olhando aonde falta, aonde não falta. Com o pincel número 0, que é o de contorno, vou contornar esse bico. Pego um pouquinho do clareador, um pouquinho do siena natural e eu venho contornando esse bico aqui, menos na parte, nesse pedacinho do sépia, tá? Eu não contorno, veja que aqui tá contornadinho com siena. Quando eu fiz aqui, logo no comecinho, eu já vim deixando contornado, tá? Só acerta um pedacinho aqui, que seca, fica apagadinho. Clareador e o siena, esse pincelzinho número 0, ele é próprio para contorno, tá? E vou contornar aqui também. Pouca tinta. Aqui também vou passar esse siena natural. Dei uma borradinha ali, né? Dei aqui com rosa, mas eu ainda faço um fundo aqui.
e vou contornando aqui. Ele fica bem rente a esse detalhe aqui com a tinta branca que eu fiz. Por isso, eu venho aqui, ó. Emendo esse contorno que vem do bico nesse pedacinho aqui, tá? Da tinta branca. Aqui vai ficar na cor do ciano, tá? Não precisa botar tinta aqui de outra cor, porque é essa corzinha aqui mesmo que eu vejo ali, tá? No bico do bule. Ele passa sobre esse pedacinho da tinta branca e morre aqui. Com o flor de malva, limpei o pincel, venho com o lilás. Clareador. Eu vou sujar aqui um pouquinho no flor de malva, um pouquinho no lilás e um pouquinho no clareador. Com a tinta apenas de um lado, as costas dele, eu vou trabalhar sobre esta tampinha, tá? Veja que eu fiz aquela primeira vez, agora eu estou vindo com a segunda demão e pintando de verdade. A primeira base, né, a gente faz, depois a gente vem e refaz, que precisa ser assim, tá? Porque é uma foto tirada de um objeto real, a gente precisa respeitar cada detalhe, tá? Então, eu vou preencher essa tampinha aqui toda com essa cor apenas por enquanto e já volto, tá? Pegar, olha, um pingo. Sobre essa tinta aqui molhada que eu passei agora, um pouquinho mais do violeta cobalto, porque é mesmo facílimo de fazer, olha, só um quadradinho aqui embaixo, tá? E vou, olha, arredondar, olha só como vem o meu pincel. Só acertar aqui. Lavo o pincel. Apesar de ser um suposto dourado aqui nesse puxadorzinho, aqui não tem. Não me deu o reflexo daqui com essa cor, apenas o brilho. Ele se mantém na mesma cor da tampa, só um tonzinho um pouquinho escuro e apenas o brilho, tá? Que eu fizer aqui em cima é o reflexo que vem para aqui. Antes que essa tinta aqui toda seque totalmente, com um pingo da tinta branca, pouquíssimo mesmo, ponho aqui, olha, sem tinta praticamente no pincel, porque eu vou pegar aqui, nesse pedacinho, limpo o pincel e vou espalhar essa tinta aqui, pouquíssimo, tá? Com esse pincel mesmo, eu vou trazer essa tinta aqui para trás, olha, sem pegar mais tinta. É meio manchadinho isso aqui. Esse pincel, pego aqui, e essa sujeirinha que eu peguei do flor de malva com o lilás, e faço aqui, pego aqui e desço, tá? Porque é assim que aparece ali pra mim. Com essa sujeirinha aqui ainda, eu vou acertar esse ladinho, mas pode também ser feito com o pincel de contorno, aquele pequenininho, tá? Agora estou com outras cores, amarelo canário, ocre ouro, siena natural e o sépia. Vou trabalhar nesses tons aqui com o pincel número 2, é tudo um pensamento de tinta, tá? Quase nem vê aqui no pincel,
porque o espaço aqui é bem pequeno. Passo um mínimo do ocre ouro. Com o outro lado do pincel, vou pegar o mesmo tanto do amarelo canário, porque eu venho e dou uma clareadinha aqui. Borrei ali um pouquinho, depois eu limpo. Com o pingo também do siena natural, bem pouquinho. Clareador. Deixo aqui tudo muito pouco, tá? Tudo, na verdade, quase nada. Porque eu vou acertar aqui. Olha, aqui não tem agora necessidade de esfumaçar, tá? Então, passei um pinguinho do ocre ouro, um pinguinho do amarelo canário e acerto com o siena natural, tá? Desse ladinho aqui, eu com esse pincel apenas sujo do siena natural, faço nesse cantinho. Esse cantinho aqui é bem sombreado, tá? Vou deixar esse pincel e venho com aquele pequenininho de contorno que é o zero. Vou acertar esse cantinho sobre esse pingo do siena, venho dando uma profundidade aqui com o sépia sobre ele, tá? Ele vem até aqui nesse cantinho, molho no clareador, nessa sujeirinha do siena e trago ele até aqui. Porque aqui vai ter um contorno em branco, tá? Ele vem até aqui. Quando chega aqui, ele se forma um biquinho, como se fosse aqui, tá vendo? Pouquíssimo. Pouquinho mais do clareador, essa misturinha do siena com o sépia, eu vou circular ao redor desse detalhe que ele tem aqui. Pouquíssimo. Eu vou acertar aqui. Passo ali. Passo aqui. Pinguinho a mais do siena, clareador. Ele vem por aqui. Dou uma profundidade nesse cantinho, tá? Bem pouquinho, olha só. E ele vai passando por aqui. Se emenda nessa que eu fiz agora também com o sépia. E vou ajustar aqui. Com o siena puro, molho no clareador, vou acertar esse cantinho, porque ele sai daqui de trás. Aí tem que ser com esse pincel mesmo, tá? Porque o espaço é minúsculo. É a hora da gente acertar, né? Nossas pinturinhas. Com o siena puro, um pouquinho aqui. Já faço um contorninho aqui. Bem, chego aqui, eu arredondo ele. Nesse cantinho, ele é mais bicudinho, tá? Aqui já é mais redondinho. Com o ocre ouro, com o pincel sujo do siena, faço um detalhe aqui, ó. Pouquíssimo, não apago, tá? Esse detalhe que eu fiz com sépia aqui. Lavei o pincel, o amarelo canário,
clareador, eu vou clarear aqui. Assim como aqui. Pouquinho, é uma mancha, tá? Pode deixar como está. Tá vendo? Aqui tem um detalhe com o sépia, um mínimo detalhe com o ocre ouro. Sobre o amarelo canário, venho com a tinta branca. E é bem branquinho isso aqui, parece que o sol bateu diretamente aqui, tá? Ó. É um detalhe atrás do outro, né? Sobre esse aqui eu passo também, mas olha como eu passo esse pincel. É um branco meio amarelado, tá? Aqui não é o branco puro, assim como aqui. Volto para esse pincel número 2, a fundo. Com o mínimo do ocre ouro, faço esse aqui também. Aqui também. Não mexo mais nesse tom que está aqui no meio, tá? É agora mesmo só aqui. Esse aqui vai ser um pedacinho em branco, mas venho com o mínimo do amarelo canário e passo aqui. É o mínimo, tá? Clareador, passo aqui. Vou apenas dar um brilho aqui, ó. Um brilho aqui. Um brilho aqui, mais na parte de baixo. Vou com o ladinho dele dar uma espalhadinha nessa tinta. Mínimo também. Aqui eu dou um batidinho aqui, tá? Lavo esse pincel. Vou acertar aqui. Pego daqui de cima e venho com ele pra cá, emendando naquele pouquinho que já estava sépia. Sépia aqui. Eu venho aqui, ó, contornando, tá? Olha um pouquinho no clareador, porque aqui está no tecido puro. Saio aqui e nesse eu saí emendando nesse pedacinho aqui. Acerto aqui, fazendo só um detalhe aqui no meio, tá? Ó. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ao redor daquele pequenininho que eu fiz, tá? Beleza. Lavo o pincel com o amarelo canário. Eu faço um pedacinho desse lado. Olha, é sobre esse sépia que eu passei agora, tá? Não ponho sobre esse aqui primeiro. Um pedacinho aqui e um pedacinho aqui, tá? Com o amarelo canário clareador, venho acertando esse aqui embaixo, ó. Acerto esse aqui que é bem brilhosinho, não emendo nesse pequenininho que eu fiz agora, tá? Amarelo canário, passo aqui desse lado também, não emendei na de baixo também, tá? É aqui mesmo. Reavivo aquele pinguinho que eu botei aqui.
reavivo o pinguinho que eu botei aqui, mais embaixo, um pouquinho do que esse, né? Não vou lavar o pincel. Com ele sujo do amarelo, eu vou passar sobre esse, sobre esse, sobre esse. Deixo tudo longe de mim, para eu não fazer bagunça. Esse aqui, esse aqui, esse aqui e tá certo? E nesse aqui também, tá? Na direção desse último que eu fiz aqui, ele tem um detalhe que vem bem suave, delicado, ó, fazendo isso aqui. Aqui já é o contrário, aqui tem um tracinho pequenininho, aqui tem um tracinho pequenininho. Eu molho no clareador, molho na tinta branca, essa tinta branca está bem ralinha, tá? Porque esse pingo, ele vem aqui, ó, quanto detalhe, muito detalhezinho, né? E na direção desse, eu pego aqui, ó, arredondando aqui, tá? Esse lado aqui, ele é maior. Esse lado, ele é menor, porque acompanha esse aqui. Então, veja quanto detalhe, né? No meio desse sépia, tá? Esse aqui eu estou no meio desse sépia com ocre e ouro. Pinguinho mesmo. E faço aqui também. Tá? Nesse pedacinho aqui, eu não vou botar tinta branca. Onde eu passei agora, não ponho tinta branca. Se for necessário, reaviva-se quando ele secar. Se ficar muito apagadinho, aí vem dar uma reavivadinha, tá? Bom, a sujeirinha do ocre ouro, uma sujeirinha dessa misturinha aqui do sépia. Vou botar clareador que já tá secando, ó. Sépia com siena. E faço um detalhe aqui. Com essa cor, tá? Vou lavar o pincel. Esse eu reavivo com o ocre ouro apenas e o clareador, tá? Da tinta branca, eu vou passar aqui, no mínimo, tá? Aqui também. Saio daqui. Lavo o pincel, seco e vou acertar aqui, ó, porque aqui não é tão largo assim não, tá? Com um pouquinho do ocre ouro eu acerto aqui, onde eu acrescentei um pouco, ó. Com o mínimo da tinta branca. Trago ele até nesse cantinho. Vou acertar aqui também. Avanço o mínimo para cima desse que eu passei agora. O ocre, tá? Não cubro totalmente ele. Um mínimo do sépia, bem pouquinho. Olha o tamanho desse contorno. Paciência. Muita concentração nessa hora. Muita calma, né? E veja que quase a gente não enxerga, tá? E eu trago esse sépia até aqui. Tudo suave e delicado. Amarelo canário.
E vou só acertar aqui, tá? Vou enralecer só mais um pouquinho esse pedacinho aqui, porque eu venho ao redor desse detalhe que eu fiz aqui, tá? Mas eu não apago a tinta branca que está aqui, tá bem? Pinguinho aqui, ó. Quase não dá nem pra ver que aqui tem esse detalhe. Pouquíssimo também. Então, assim, de pouquinho em pouquinho, a gente vai aqui encontrando a cor que a gente acha que esteja certo, tá? Com esse pingo ainda no pincel, eu vou pegar aqui, olha o pingo que é. Com esse lilás, sem pegar outra tinta. Vou acertar aqui. Nessa hora a gente precisa ter um cuidado imenso para não acrescentar pintura, tá? Esse pedacinho que eu estou passando, essa tinta aqui, está no tecido puro. Por isso também preciso ter cuidado de não deixar falhado, aparecendo trama do tecido, tá? Com essa sujeirinha apenas aqui, nem vou pegar outra. Eu vou acertar sobre esse lilás que eu passei, tá? Olha só. E aqui. Aqui também deu uma borradinha, gente, mas é normal, tá? Na hora que eu for fazer a sombra de fundo, eu ajeito ele também, tá? Ó, pego e deixo aqui. Vou varrer essa tinta com esse pincelzinho aqui pra cima, dando um rosadinho também, tá? Olha, vai ficar marcadinho? Vai, mas é assim que eu vejo ali, tá? Que belezura que tá isso aqui, gente. Tá lindo de verdade, graças a Deus. Vou acertar o pedaço, deixando um rosadinho aqui, tá? Com o sépia bem diluído também. Aqui apenas o sépia e o clareador, tá? Esse mínimo da tinta sépia, ele vem desde aqui. É um mínimo mesmo. Quase nem aparece, de tão pequititinho. Ainda tô fazendo aqui um pouquinho mais largo, que é pra ver daí, tá? Eu faço aqui também. Eu não levo esse contorno pra aqui, tá? Pra perto desse puxadorzinho, esse pedacinho desse contorno com sépia, ele morre por aqui. Mas ele precisa estar sobre a tinta que já estava aqui, tá? E aqui eu vou apertar a mão um pouquinho naquele primeiro contorno que eu fiz.
Não passei agora sobre esse tom rosinha, tá? Acerto aqui. Acerto o contorno. Tudo são pedacinhos que a gente acerta bem já no finalzinho, tá? Porque aí já deu tempo de secar, a gente vê onde ficou falha. E assim a gente vem acertando. Vou acertar esse pedacinho. Vou acertar aqui. Mínimo, mínimo, viu? É tão pouco que nem eu vi ali, por isso estou reavivando aqui, tá? Afinal é uma pintura, né? E a gente precisa saber que a gente tem aqui uma pintura. Senão nem eu daqui não vi aquele contorninho que eu fiz agora, imagina você daí. Vou acertar aqui. Não pode ficar torto. Lavo o pincel com esse lilás. Vou botar aqui. Clareador. Pego aqui do ladinho que eu não sujei com outras cores. Com esse pincel ainda, tá? Eu vou contornar aqui. Ele vem, sobe um pouquinho sobre essa tinta branca que eu fiz e acerto aqui. Eu procuro fazer com esse pincel que é para não correr o risco de borrar nada, acrescentar nada, tá? Aqui tem uma marquinha, né, que eu fiz ainda com azul marinho, as outras cores. Ele se mantém aqui. Com esse magenta, eu faço aqui, não misturo agora com o lilás. Misturo apenas com o clareador, tá? Porque nesse ladinho que eu estou trabalhando, ele tem um rosadinho também, pouquíssimo, tá? Olha só. Vem aqui, vem aqui, quase sobre essa tinta branca, tá? É um mínimo. E essa corzinha do magenta sobre esse lilás é o contorno dele, tá? E fica muito bonitinho. Com o violeta cobalto, clareador, eu vou acertar esse pedacinho aqui que eu fiz favor de borrar também, né, ó. Mas como esse é aqui em cima, aí dá para acertar, tá? Aqui vou dar só um acerto aqui. Nada muito. Na verdade, é quase nada. Com esse magenta, clareador, olha, pingo. Vou fingir que peguei um pouquinho da tinta branca, tá? É o mínimo, olha só, quase não dá nem para mudar a cor, né? Porque nesse cantinho aqui, eu passo esse pingo, tá? Com esta tinta, trago ele até aqui. Venho e circulo esse detalhe aqui, ó, que eu fiz com a tinta branca. Aqui, tá vendo? É um pedacinho mesmo, gente. Eu vou passar um pouquinho sobre esse, tá vendo? Esse detalhe aqui, ó, da tinta branca, tá?
eu fiz um contorninho aqui, né? Se você observou, com uma tinta branca nesse pedacinho. Agora, eu fiz um contorninho sobre a tinta branca, o contorno branco, e ainda ficou um pedacinho com uma tinta branca aqui nesse meio, entre essas duas. Ai, que belezura que tá isso aqui, gente. Tá lindo de verdade, graças a Deus. Como o vídeo já está um pouco longo, mesmo sendo a parte final, esse pezinho dele eu vou refazer com as mesmas as tintas que eu fiz desde a primeira vez, tá bom? Aqui é mesmo a repetição de tinta de cores, estou com o mesmo pincel e assim a gente vem acertando pedacinho por pedacinho, tá? Agora seria legal se você assistisse, né, o primeiro vídeo, o segundo, para você se encontrar melhor aqui com esta parte, tá? E outras, né? Sempre tem alguns detalhes. Esse pedacinho aqui, esse reflexo do bule, é o seguinte, esse bule não estava nessa bandeja aqui, é uma montagem minha, tá? Por isso não tinha reflexo nenhum aqui. Eu estilizei esse mínimo reflexo aqui, que é para não ficar assim, para dar uma vida, né? Na minha pintura. Espero que você goste, tá? E esse reflexo aqui embaixo é feito com as mesmas cores que eu faço esse pezinho dele que eu estou fazendo agora, tá bem? Exatamente igual. Então, espero que você goste, tá? Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. Mas eu vou mesmo aqui repetir as cores, tá bom? Volto para esse pincel pequenininho, pego o mínimo dessa tinta branca, porque na direção desses dois pontos de brilho aqui, ele tem um mínimo detalhe nesse lado aqui, ó. Com o lilás puro, eu vou contornar esta parte daqui, pego daqui, deixa eu fazer um pedacinho, olha, eu venho com esse contorno, até aqui. E desse lado aqui também, tá? Aí eu pego daqui e levo até aqui, ó, no pezinho da alça. Já tem um contorninho aqui feito com aquela misturinha, eu passo por cima, tá? Veja. Viu que ele começa daqui. Com o siena, eu vou acertar aqui no meio, né? Porque ele tem uma divisãozinha aqui, tá? Ele tem aqui também, ó. Vou passar aqui, ó. Ao redor desse pezinho. Ele pode dividir aqui. Encostando nesse reflexo que tem aqui embaixo, tá? Da base do bule, tá? Sobre esse siena que eu passei ali, clareador e um pouquinho do sépia puro aqui, ó. Aqui na direção dessa tinta branca, um detalhe com sépia. Na direção desta que eu fiz aqui agora, essa aqui,
Eu faço aqui na parte de fora também, tá? Sobre o siena, que eu passei agora também, tá bom? Aí, quando eu chego aqui, esse pedacinho que eu passei aqui, eu vou dividir em dois. Como assim, Dagmar? Vou trazer um pouquinho para cá, um pouquinho para cá e aqui também. Nesse cantinho só. E aqui agora. E agora eu vou contornar, veja. Pincel sujo apenas. Aqui também. De tinta. Vou lavar o pincel com o mínimo da tinta branca que eu vou passar aqui. Lembra que eu disse que tinha uma divisão? Pois é essa tinta branca que divide os dois sépia, um de lá embaixo aqui e um na parte de cima, tá? Ó. Meu Deus do céu, é piquititinho. Vem, acompanhe esse arredondadinho do pé. Gente, é um contorno em cima do outro. Imagina uma linha em cima da outra, né? É isso aqui, tá? Só aqui tem um clarãozinho, ó. Com esse pincel sujo, não pega mais tinta, olha só. Tá? Tô limpando aqui o pincel. Que bonitinho, né? Aqui eu aumento, gente, porque é maiorzinho, mas como eu disse, tem detalhe que a gente precisa deixar para fazer no finalzinho, que ela vai secando e a gente vai olhando para ver o que falta, o que não falta. Vou avivar esse CEP aqui. É uma linha sobre a outra, tá? E eu vou reavivando todas essas tintas. Lindo, lindo, gente. Você nem tem noção da beleza que tá isso aqui. Com esse pincel sujo do sépia mesmo, eu pego o magenta. Então, ele fica aqui uma cor, né, que a gente não sabe definir, tá? Mas é uma cor que eu vejo aqui, gente. Acerto ele aqui. Esse sujinho aqui apenas, eu faço um traço aqui. Com esse magenta, agora eu vou fazer mesmo uma misturinha aqui, olha. Um pouquinho do sépia, um pouquinho do magenta, um pouquinho do clareador, um pedacinho desse sépia que eu passei. Vou contornar aqui um pedacinho. Acerto aqui, ó, aqui ele é assim. E veja que eu complemento esse pedacinho que está faltando com essa cor, assim como eu fiz aqui, tá? E agora eu vou acertando. Veja que eu venho contornando essa parte aqui de dentro com essa misturinha do sépia com o magenta, tá? Tá vendo? Eu vou atravessando um pedaço aqui, ó.
pequenininho também, tá? Ó. Com o mínimo do violeta cobalto, eu vou pegar aqui e trazer pra cá. Olha, pego aqui e trago pra cá. E aqui é um mínimo só, aqui, ó. E aqui. Vou pegar o clareador, que é pra acertar aqui. Mínimo, tá? Pouquíssimo mesmo, gente. O contorno desse não precisa ser tão vivo quanto esse. A bandeja eu trago, se Deus quiser, em um outro vídeo, fazendo só a bandeja, gente, porque esse vídeo já ficou bem longo, né? E para eu não dizer todos os detalhes, fica bem ruim para você entender, tá? Então, se Deus quiser, no próximo vídeo, eu venho trazendo a bandeja e assim eu digo todos os detalhes da forma que eu usei aqui, tá bom? Bem, gente, espero que você goste, tá? Espero que seja aí do seu agrado, que possa te ajudar. Desculpa mais uma vez aí pela demora, realmente foi necessário, tá? Um probleminha, né, de ordem pessoal, a gente nunca sabe quando vai acontecer. Mas quando acontece, temos que pedir força a Deus para que a gente consiga resolver da melhor maneira possível, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Se tiver gostado, deixe o seu like, compartilhe, tá bom?